Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast, hoje o terceiro episódio da segunda temporada. E nesse quadro chamado Eu Te Entendo, a gente traz angústias e dores das mães, né? Com relação ao acolhimento, ao colégio novo. Eu sou a Nath, coordenadora pedagógica aqui do Colégio Arquidiocesano. E antes de apresentar as convidadas especiais que estão aqui comigo hoje, vamos retomar o quiz, né, de todos os episódios. Então, quem ainda não comentou, comenta lá quantas folhas você acha que tem aqui nesse maço. E quem chegar mais perto vai ganhar um kit personalizado do podcast, que tem copo, tem canudinho, adesivo e muito mais. Então, vamos lá. Como o tema hoje é acolhimento, as dores das mães com relação a fazer amizades, essa relação, né, com os amigos na escola, a mudança, também há alguns casos de bullying, de discriminação, dificuldades que os alunos encontram. Então, hoje temos aqui duas mães, né? A Cida, que além de mãe é funcionária aqui do colégio, e a Olivete, que também é mãe de aluno e funcionária do colégio. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, agora eu vou deixar um espacinho para vocês se apresentarem. Então, Cida, por favor. Tudo bem. Então, como a Nath disse, eu sou a Cida, trabalho aqui no colégio há 7 anos, quase 8. Inicialmente, eu vim para o colégio como tutora, atender os alunos que têm necessidades especiais, e depois fui passando por várias funções no colégio, e hoje estou na biblioteca e cuido das atividades de contraturno. Sou mãe, sou pedagoga, e estou aqui porque gosto e quero contribuir com esse podcast naquilo que precisar. Muito obrigada, Cida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olivete. Então, meu nome é Olivete, eu sou mãe de aluno aqui também, né? E sou psicóloga. E também acredito que durante esse tempo nosso aqui de conversa, a partir de agora, eu possa contribuir muito também, porque já trabalhei com todas as escolas católicas e universidades, né, católicas no estado do Paraná. Então, acho que vai ser um momento muito produtivo. Muito bem, seja bem-vinda. A Olivete também, ano passado, fez um trabalho com a gente, né, com relação ao cuidado com os pais, né, com relação pai e filho, né, toda a questão de saúde mental, importância de uma boa alimentação, atividade física, né, do cuidado no dia a dia, né, com o bem-estar, né, como a gente comentava aqui uns minutinhos antes, o bem-estar é tudo. Quando nós não estamos bem, né, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho, no caso do aluno não consegue desenvolver, né, um bom desempenho acadêmico. Então, acho que para a gente iniciar, né, como o nome desse quadro Eu Te Entendo, né? E muitas das mães, quando chegam no colégio, algumas até antes de fazer a matrícula, me procuram. E a pergunta delas é: como meu filho vai ser acolhido? Como ele vai ser tratado? Como que vai ser a adaptação dele, né? Então, como mães, né? A Cida, um filho que já se formou, já tá, né? E a Olivete com 2, né, filhos que ainda estão no ensino fundamental, né? Qual que é o principal quesito, né? Qual que é a atenção que a gente deve ter na escolha de uma escola, né? Com relação ao bem-estar mesmo, para que como que você pode saber que o seu filho vai ser bem acolhido, vai se sentir bem na escola? Quais que são os pontos que os pais podem observar com relação a isso? Quando nós levamos os nossos filhos para o colégio, para uma escola, né, que a primeira vez que nós levamos, eles ainda são crianças, estão na educação infantil. Então, é tudo emoção, né? Tudo primeira vez. E quando buscamos uma escola para deixar o nosso filho, o que nós buscamos em primeiro lugar? Acolhimento e segurança. Então, eu preciso sentir isso na escola para deixar o meu filho ali. E é isso que vai acontecendo no decorrer do tempo, enquanto ele está ali, a convivência dele com os colegas, com os profissionais da escola, né? Não importa qual, se é o professor, se é diretor ou se é pedagoga, as pessoas que estão naquele ambiente. Porque quando a criança sai de casa, ela deixa um grupo de pessoas para ela conviver com outro grupo de pessoas. E ali ela vai experimentar novas emoções. E essas emoções ela acaba trazendo para casa. E aí, pelo que ela traz para casa, a gente começa a sentir, é o termômetro que a gente tem
da escola, né? Quando educação infantil. Aí ele vai desenvolvendo conhecimento, vai convivendo, vai se soltando um pouco mais, e a criança ela vai transformando aquele ambiente na segunda casa dela. E é assim que os pais desejam, que a criança sinta aquele ambiente como a segunda casa. A segunda casa que vai ensinar valores, que vai passar conhecimento e que vai desenvolvê-la como um ser humano completo. E o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. E tem determinadas situações que fogem do controle da criança, que fogem do controle do professor, que fogem do controle dos pais. E é essa hora que acende uma luz e nós temos que nos preocupar um pouquinho mais. Porque essa convivência vai continuar, a escola vai continuar. E daí a gente busca ainda mais essa segurança, o conhecimento, a afinidade com as pessoas, né? O desenvolvimento das emoções. É o olhar atento, né? O olhar porque atento. É o dia a dia. E é o, né? o Você cuidar, deixa né? o teu filho ali, né, na educação infantil muito mais tempo, depois no fundamental e no médio, um meio período aí, mas é um meio período que faz diferença, né? Como e quando ele está no caso, coletivo, né, às vezes o comportamento aparece mais fácil. No meu caso, na educação infantil, todo o período do meu filho, do infantil ao Fundamental 1, ele praticamente morou na escola. Porque eu trabalhava, ele ficava o dia todo na escola. Então, a casa dele passava a ser a segunda, a casa da família passou a ser a segunda casa dele, porque a primeira era a escola. De manhã, às vezes ele saía dormindo, ele acordava lá na escola e a gente buscava ele de noite. Então, ele passou essa vida dele por bastante tempo. Se não fosse um ambiente que transformasse ele, que educasse, que ser humano ele seria hoje. Saudável, né? Um ambiente saudável. Então é isso que nós buscamos. Ou seja, a escola é a extensão da casa da família, né? Porque a criança nasce ali, o primeiro grupo social que ela tem é a família, né? E aí ali tem conceitos, tem valores, tem uma base. E quando o pai e a mãe procuram uma escola, eles procuram de acordo com a base que eles estão fornecendo lá para a criança, naquele primeiro grupo social. Algo que combine, né? Algo que combine, algo que seja condizente com os valores que eles estão determinados a passar para essa criança, né? Então, a escola ela é uma extensão da casa da criança, onde ela vai começar a aprender a conviver com o segundo grupo social, né? E neste segundo grupo social, ela vai começar a interagir, demonstrar uma personalidade diferente, que às vezes ela não conseguiu ainda em casa, né? Porque são pessoas diferentes, são educações diferentes, visões diferentes, né? E ali ela vai ter um grupo que vai ajudá-la a se preparar para o terceiro grupo social, a sociedade em si, né? Que ali é que eles devem chegar bem preparados, né? Tem ali educação fundamental, ensino médio, né? E como chegar, como ajudar essa criança, esse adolescente a chegar bem preparado no início da juventude lá, para saber o que escolher, por exemplo, para entrar numa faculdade com segurança. Para desenvolver, né? Muito mais do que os conteúdos, é desenvolver habilidades que depois vão fazer com que ele se torne um adulto, né? Com coragem, com iniciativa, autonomia, né? Um adulto de sucesso. Exatamente, né? Então, desenvolver habilidades, né? Porque o desenvolvimento de habilidades emocionais, ele começa no segundo grupo. Porque em casa é tudo no automático, né? A criança nasce ali com aqueles pais. Então, tudo começa a funcionar automaticamente. De amor, de família, de afeto, né? Uma afinidade natural. Exato. Né? Aí, quando essa criança se depara com outro grupinho, é ali que vai começar o desenvolvimento
de habilidades emocionais. E aí vem o E desafio, né? Nesse momento ele começa a fazer as comparações, né? Na minha casa não é assim, minha mãe não fala assim, né? A tua mãe fala assim com você, por que você fala assim? Daí ele começa a comparar. E eu acho que é aí que ele começa a criar a personalidade dele, a desenvolver um pouco mais a personalidade. Sim, isso. Porque lá na minha casa é assim, na tua casa é diferente. E quando eles voltam em casa, eles falam, mãe, a mãe do meu amigo Faz fala diferente. assim pra ele. Ela faz assim, ela faz diferente. Eu prefiro a mãe do meu amigo, ela deixa eu posar fora, a minha não deixa, né? Também tem isso. E às vezes em casa, por exemplo, falando em comida, tem comida que ele não come em casa, mas lá na casa do amigo ele come. Ele come. E na escola também E na come, escola se eles tiver comem, um lanche é diferente, assim. alguma coisa. As mães comentam muito assim, tem coisas que eu não quero falar do meu filho porque depois eu vou acabar sendo desmentida, então eu prefiro que vocês vejam como que vai ser. E de fato quando as mães me questionam como vai ser a adaptação, eu sempre falo para elas assim, não sei dizer. Não sei dizer. O que eu sei dizer é que ele vai ser acolhido, vai ser ouvido, né? A escola tem ações de acolhimento, de escuta, depois nós vamos falar um pouquinho mais, mas não tem como a gente garantir, por quê? Porque o meio influencia, né? Então, os alunos vêm de outra escola, lá eles têm um segundo grupo, né, que eles convivem. Aqui é um outro grupo, então são outras pessoas, são outros pais por trás desses alunos. E fazendo um gancho no que você falou, se dali onde vão começar as dificuldades, começam os conflitos e começam as angústias também, né? Então, aí que vem uma angústia das mães que é muito grande. E se o meu filho for excluído? Né? O que a escola vai fazer? Né? Então, Cida, você também aqui como colaboradora, mais tempo até que eu, né? 7 anos. Como que a gente sempre age nisso, né? Gerir esses problemas. Então, até se a gente puder trazer alguns exemplos aqui, bem dessa gestão de problemas diários. Então, é um trabalho em grupo, foi pro recreio, não levou junto, meninas muito mais com problemas, né? A gente tem que gerir com isso. Mas meninos também, em algum momento, alguns alunos sentem-se excluídos e alguns alunos buscam essa exclusão. Então, também tem isso. E isso é uma angústia das mães, né? Algumas falam assim, Nath, o meu filho é extremamente apático. É isso que ele vai conseguir. Olha, o meu filho não era assim, né? Então, o que está acontecendo? Ou o meu filho era extremamente introvertido e agora está extrovertido, fez amigos. Então, a gente escuta N angústias, né? Então, se você puder trazer também, se daí tua partilha aqui no ambiente, a Olivete como psicóloga também acredito que deve receber muitos casos com relação a isso, né? Uhum. Eu falo assim que nós aqui, né, a equipe do colégio, todo mundo, funcionário, pedagogas, professores, todas as pessoas que estão aqui dentro são responsáveis pelos alunos. Exatamente. Porque nós somos o olho mágico aqui dentro. Porque nós estamos vendo eles o tempo todo. Aí nós percebemos aquele que sobressai, que é extrovertido, que brinca, que canta, que não tem dificuldade com nada. A depressão é que ele não tem dificuldade com nada. E aí tem aquele que se retrai, que não se mistura, que tem medo, que tem vergonha, que daí na hora do recreio não interage, os alunos chamam, ele não vai. Aí eu falo assim que esse é o nosso papel, né? De chegar e entender, de sentar ao lado, de escutar, de saber o que se passa ali. Só que daí tem uma outra história, né? Que o ser humano, ele só mostra dele aquilo que ele quer que o outro saiba. Exatamente, é o limite, né? O limite. Então, eu não consigo, nem um ser humano consegue entrar lá no interior do outro ser para saber qual é o sentimento dele, o porquê que ele tem aquela atitude. É permitido até um espaço para você acessar. Por que ele não quer ir. Então, o nosso papel não é forçá-lo a ir. Exatamente. É saber por que ele não quer ir. Então, hoje você não vai. Então, hoje você fica aqui. Amanhã, se você quiser ir, você vai. Mas se vou junto com você. Mas se você não quiser ir e quiser falar comigo, eu estou à disposição. Aí a gente fica esperando. Daí não acontece. Daí você vai ver, ele está lá no cantinho de novo. Aí você pega e senta do lado dele. Aconteceu isso comigo uma vez. Estava fazendo um trabalho assim com um aluno e ele não saía do lugar, ficava ali. Aí um dia eu não falei nada. Fui lá e sentei do lado e fiquei igual. E ele olhou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, o mesmo que você. Tô junto. Tô junto. Aí ele falou assim, mas eu quero ficar aqui. Eu falei assim, mas eu também quero ficar aqui.
Aí, de repente, ele começou a conversar. Ele sentiu segurança e começou a falar da vida dele. Começou a falar o que ele estava sentindo, o que ele estava passando. E daí, nesse momento, é o momento que nós temos de fazer a acolhida dele. De dizer, e daí fazer aquele trabalho de que os outros ajudem sem saber do problema dele. Eu não preciso falar o problema dele. Ele pode falar do problema dele para mim e eu vou ajudar. Os colegas não precisam saber, eles só precisam chamar. Então, eu disse, ali nessa conversa a gente descobre por onde a gente pode entrar. E sempre respeitando esse limite, né? Respeitando o limite. Porque o que é difícil para um não é difícil para outro. O que é incômodo para um não é incômodo para outro, né? E falando de ficar no cantinho, se escondendo, né? A Cida agora na biblioteca também, muitos desses alunos que têm dificuldade de interação, muitos deles se escondem até nos livros, né? Então a gente vê aí pelo corredor, eu quero ficar sozinho, briguei com meu amigo, vou pegar o livro, vou... Então, em alguns deles a gente consegue, de fato, com mais facilidade, chegar até a pessoa, e outros já não. E outros, de fato, o modo de vida, é mais introspectivo, é mais na dele, e tudo bem também, né? E quando eles sentem essa segurança na gente, eles começam a procurar. Eles saem daquele conforto dele e começam a vir procurar, eles vêm até a gente. Então, ali na biblioteca, como eu fico, a maioria dos alunos, praticamente todos, passam pela biblioteca. E alguns adquiriram alguns hábitos bons. No início do ano eu iniciei com esse coraçãozinho aqui, né? Sim, que eu já até falei uma vez. No outro podcast. Já contei no podcast, porque aqui tem as palavras do coração. Eu falo assim, se você não quer falar, tem alguém que quer falar para você. Leia que está escrito aqui, o que você precisa ouvir. Pode ser que não tenha nada a ver, mas tenha. E eles pegam a frasezinha daqui. Leiam pra gente aí pra hoje. E eles leem. Então, já peguei aqui como eles. Vamos ver o que tem a ver com a gente aqui, ó. Gente. Os insultos daquele que te insultaram cairão sobre mim. E às vezes eles não entendem. Cida, o que quer dizer isso aqui? Gente, isso aqui acaba virando uma palestra na biblioteca. Sim. Eu toco eles lá e eles dizem, vai pra sala, porque eu estou tomando o tempo do professor. E isso dá conforto para eles. Então eles vão lá, eles pegam, eles leem. E daí eles falam, nossa, foi uma chapoletada esse daqui, deixa eu guardar e voltar para a sala. Foi para mim. É o que acontece com a gente. Então isso aqui é uma forma de confortar, porque às vezes nós não temos todas as palavras. E é uma forma eu não de aceitar, sei resolver, né? O problema, por exemplo. Às vezes é uma situação que é um psicólogo que tem que resolver, exatamente. Mas eu não sou psicóloga para dar a resposta. Mas a gente e às vezes aqui eles encontram. Mas a gente fazendo acolhida, né? A gente consegue diagnosticar e, claro, que encaminhar. E aí um profissional, né? E eles só vão compartilhar isso aqui se eles se sentirem acolhidos. Sim. Se eles sentirem confiança e acolhida da minha parte, eles vão compartilhar isso aqui comigo. Quanto mais senão eles vão ler assim em silêncio e vão embora. Vão seguindo. Mas veja que exercício lindo que você faz. Você estimula eles a ficarem livres para se expressar. Sim, exatamente. Né? E esse é um exercício que deve ser praticado muito em casa, né? Uma escuta ativa, porque a gente tem a fala e a escuta ativa. A escuta ativa é quando eu estou ali, né? Presente, escutando e validando as palavras, os sentimentos, as emoções da criança. Eu preciso escutar e validar, né? E incentivá-las a continuar se expressando, falar o que está acontecendo. Quando você falou, eu fui lá e fiquei sentadinha do lado, entendeu? Ele viu, ele começou a ver você igual ele. E ele começou a confiar em você. Opa, eu posso me abrir com esta pessoa Proximidade, aqui. né? Exato. Né? Em relação a essa angústia dos pais, principalmente, né, quando escolhem uma escola, é algo que eu falo assim, toma muito cuidado, porque às vezes a angústia está em você, pai e mãe. E aí você acaba passando para o teu filho vai chegar na escola inseguro, sabe, tenso, aí vai começar a ter dificuldade de se entrosar, apesar de que
a criança tem as fases de desenvolvimento, né? Que tem uma fase que a gente chama fase de produção, que ela começa ali por volta dos 8 anos, enfim, que é quando a criança começa a se comparar com os outros. Então, é uma fase que a criança vai começar a se comparar com o coleguinha, vai começar a se comparar com o irmão, com o professor, ou seja, com todos que estão em torno dela, né? E às vezes ela vai falar, poxa, mas fulano é mais inteligente do que eu, fulano é mais bonito do que eu. Ali ela começa a formar uma personalidade que ela vai levar para a vida adulta. Aí vai ser uma personalidade mais introspectiva ou uma personalidade mais extrovertida, vai depender muito da criança. Porque em determinados momentos você vê uma criança mais introspectiva, mas ela não se incomoda de ser assim, né? E vai ter algumas que querem e sofrem por não ser mais extrovertido, por não ser mais popular, não se engajar com todo mundo. E enquanto o acolhimento na escola que você trouxe, como que o meu filho vai ser? Você falou, não sei. Eu só sei que nós vamos recepcioná-los da melhor forma possível. Não tem mesmo como saber. Porque é algo único de cada ser, né? Nós temos a nossa própria individualidade desde pequenininho. Então, não tem como saber como que a criança vai se sentir. Por mais que ela seja bem acolhida, recepcionada, vai depender muito da individualidade dela e, principalmente, das vivências anteriores. A experiência, né? Tem uma coisa, eu sempre falo assim, que quando, não só o adolescente, qualquer pessoa, quando ela quer mudar, ela consegue. Porque ela teve a vontade, em primeiro lugar, de mudar. Às vezes o adolescente, ele é introvertido, mas ele não gosta, você mesmo disse, né? Ele não gosta de ser daquele jeito, ele quer ser diferente. Eu fui uma adolescente, quem me vê hoje não reconhece, se voltasse no passado, não saberia que essa pessoa aquela adolescente do passado. Por quê? Eu era extremamente tímida. Eu não falava com ninguém. Eu era assim, sabe a aluna CDF? Que entra, estuda e vai embora? Eu era assim. Aí, eu queria ser diferente. Porque tinha uma menina na minha sala, ela era super extrovertida, ela era alegre. Você queria ser igual, ela cantava, eu queria ser igual. Você ficou cantora depois. Eu queria ser igual e eu não conseguia. Aí, eu pensava assim, o que eu tenho que fazer para mudar? Mas é verdade. Eu tenho que mudar, eu quero ser diferente, eu não gosto de ser assim. E aquela menina que era alegre, extrovertida, ela tinha um monte de amigos. Sim. E eu não tinha, porque era quietinha, as pessoas não conversavam comigo, porque eu não tinha o que falar, eu não falava. Você não fica do lado de quem não fala, você fica do lado de quem fala. Você canta com quem canta, né? Se você é quieto, você não canta muito tempo do lado de uma pessoa quieta. Se você começar uma música, ela te ajudar, você vai cantar para sempre com ela. E eu queria mudar. Daí eu falei, como é que eu vou fazer? E eu ficava observando, eu peguei aquela menina de modelo. Eu ficava copiando ela. Aí, o que eu fiz? Eu era ela em outro ambiente. Ali não, porque eu estaria imitando ela e daí eu ia criar um caso dentro da sala. Quando você foi para um outro ambiente, você foi treinando, foi desenvolvendo. Eu participava da catequese. Lá na catequese eu passei a ser aquela menina. Lá daí eu entrei num grupo de jovem. Lá no grupo de jovem eu era aquela menina. Quando você viu? Lá em casa eu passei a ser aquela menina. E um dia minha mãe falou assim, ô Cida, por que você tá assim? Falei, assim como? Você tá diferente. Mas como assim diferente, mãe? Porque você tá falando coisas que você não falava, você tá cantando músicas que você não cantava. Eu falei assim, é porque eu decidi mudar. Então, tem que querer mudar. E eu acho assim, e tem que ter alguma coisa que leve você a isso, né? Então eu queria ser diferente. E a partir dali, aquela menina contava muita piada. Aí eu virei uma contadora de piada. Agora eu tô entendendo, agora eu tô reconhecendo você. Eu virei uma contadora de piada. Eu aprendi a piada diferente. Aí alguém contava uma piada, eu ficava atenta para ir lá no outro grupo eu contar. Mas olha que interessante, eu também, eu conto e as pessoas não acreditam. Quando eu era pequena também, eu não tinha amigos na escola. Então tinha uma menina, inclusive, que me mordia. E eu demorei muito tempo para poder contar quem era. Eu lembro o nome da menina até hoje. Claro que eu não vou
falar, mas eu lembro. Então, eu também, eu não falava, eu não tinha amigos. Eu ia para a escola, eu fazia tudo, eu era aluna ali, a preferida da professora, era que era escolhida para tudo, tirava excelentes notas, eu não tinha amigos. E aí, eu também não me sentia bem, eu via, minha mãe era uma pessoa extrovertida, minha família, todo mundo extrovertido, e eu ali, num caramujinho, né? E aí eu comecei a falar também, que eu não, mas eu não consegui sozinha. Eu comecei a falar, falei pra minha mãe, enfim, aí eu tive, claro, apoio, enfim, e fui desenvolvendo. Daí, claro que daí desenvolvi demais, né, Cida? Porque daí a gente, tudo, eu brinco que o que eu não falei na infância, eu falo hoje. Então, deu tudo certo. A equipe, a rede de apoio me ajudou, passou um pouquinho do limite. E uma coisa que aconteceu comigo, Nath, no 6º ano, que não foi legal, o que o professor fez comigo. Para o professor foi uma coisa bem legal, mas não foi. Porque assim, eu era aquela aluna exemplar da sala. E ele queria dar uma bronca na turma. Para dar a bronca na turma, ele usou você. Eu estava bem quietinha fazendo, era uma aula de matemática, eu estava lá fazendo, porque eu ia lá para estudar, né? Então eu estava estudando. E a turma estava pegando fogo na sala e o professor não conseguia chamar atenção. Ele deu um grito e chamou o meu nome. Ele começou a dar uma bronca como se eu estivesse fazendo a bagunça. A sala inteira parou. Porque ele precisava atingir os outros. Imagina como você se sentiu. Aí ele pegou e falou assim, Cida, fique em pé. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Porque no meu tempo, se você fizesse uma coisa errada na escola, você chegava em casa e apanhava. Você apanhava. Assim, pronto, eu chegar em casa, eu vou apanhar, né? Aí ele pegou e falou assim para a turma, eu quero dizer para vocês que educação vem de berço. Se você não recebeu, você não vai dar. E daí ele me usou como exemplo. Só que daí o que aconteceu? Ele não fez uma coisa legal para mim. Porque daí eu virei motivo de chacota na sala. Sim, porque qual que é o teu sentimento? Não ajudou. Às vezes na intenção de ajudar, não ajuda. Não ajuda. Né? E a gente tem, né, histórias para... relatos de alunos e até nossos, você tem que ter, eu lembro dos meus, acredito que a Olivete também, né, com 2 filhos também, né, em idade escolar, então a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes para ajudar um grupo, até um grupo grande, a gente acaba expondo, né, aconteceu esse ano aqui no colégio uma situação parecida, mas para ver como que para o aluno ele olha diferente, né, então uma professora foi fazer um elogio a um aluno da turma e falou, olha, você é muito fofo. E isso causou muito desconforto. O aluno chorou por quê? Porque os colegas usaram isso também como motivo, né, de chacota. Então, aí, claro, a gente conversou com ele, mas então precisa ter esse cuidado, porque o que às vezes é positivo pra gente, ou que às vezes não vai ter um efeito, para o aluno não é assim, né? E essa aqui é uma dessas, né? Que são as angústias das mães, né? Essas e outras. Com relação a isso, porque às vezes o aluno olha de um jeito tão diferente, né? Às vezes o professor tem uma intenção, né, excelente, quer ali usar. A gente até agora tem os alunos de destaque no CAC Interativo e a gente deixa claro sempre para os alunos, não é nota. São habilidades e são atitudes que tem perante o coletivo, mas toda vez a gente precisa reforçar com os alunos a intenção disso, para que de fato a intenção seja positiva e o resultado também seja positivo, que seja um incentivo, né? Então, como foi para você, Cida, se espelhar lá na menina, né, extrovertida e cantora, né, contadora de piada, que essa é você, que seja também, né, para os alunos. E assim, é aquele olhar atencioso, né? Que nós estamos falando do cuidar, né? Então, o cuidar é isso, é a gente uma hora se pôr no lugar do aluno e outra hora ocupar o nosso papel de profissional da educação, né? Porque nós temos que trabalhar as duas questões, né? Estar ao lado do aluno, entender o aluno e orientar no momento em que tem que orientar, né? Se tiver que chamar atenção, corrigir também, porque o cuidar não é só passar a mão na cabeça, é mostrar a realidade. Você errou e teu erro foi esse, está disposto a mudar, estou disposta a te ajudar. Eu falo para os alunos assim, hoje ainda atendi alguns e diziam assim, a gente vai reclamar. Daí eu, gente, reclamar não resolve. Vamos trocar essa palavra? Vocês vieram aqui com uma dificuldade e juntos vamos encontrar uma solução, né? Porque eu acho que mais do que só também resolver, acolher e dizer, olha, você é
a vítima nisso tudo é encorajá-lo para enfrentar aquilo também dentro do limite. Tem aluno que tem dificuldade, eu atendi algumas mães que trouxeram alunos para cá com histórias, né, tristes, enfim, de discriminação, de bullying, mesmo em outras escolas, e graves, né, então elas estavam muito preocupadas. Uma, inclusive, eu atendi esses dias, né, porque o rendimento acadêmico não estava assim lá grande coisa, né, conforme as expectativas da casa e do colégio, e ela falou: Nath, mas eu tô feliz, o meu filho tá com 4 médias abaixo, mas ele tem amigos, ele chega em casa feliz, ele sabe que vocês sabem o nome dele, quem ele é, onde ele tá, ele precisa, ele tem um apoio. Então, como a gente falava no início, nada funciona se o bem-estar não estiver em primeiro lugar, né? Exato, todo o resto não tem validade. E nós somos seres humanos que a gente tem uma tendência nata a desejar e a sentir ser visto, ser amado e acolhido, né? E isso vai ser para o resto da vida. Você pode ser um idoso, mas quem não deseja ser amado, ser visto, ser acolhido, né? Por mais que diga que não, né? Lá no fundinho o desejo é esse. Deseja. Só quem tem algum transtorno, enfim, apatia, e tudo bem, é um caso à parte, né? Mas todos os seres humanos, desde pequenos, né, é uma tendência nata a ser amado e acolhido. Porque, do contrário, não faz sentido viver. Você viu uma figura positiva para se espelhar e buscar desenvolver uma habilidade. E isso as crianças buscam no professor, né? No catequista, no padrinho, no tio, né? E quando a gente fala de chamar a atenção, de encorajar, a gente tem que tomar cuidado porque é muito complexo essa questão escolar, né? Por exemplo, você trouxe ali, você é fofo, e foi chacota depois. Porque tanto os fofos, lindos, quanto os que não são tão lindos sofrem bullying geral, né? Anda junto. Então, o bullying, ele anda junto com um olhar inclusivo. Exato. A gente tem que olhar tomar diferente, muito... né? O respeito com a diferença, né? E nesse quesito a gente toma muito cuidado com as palavras. As palavras do professor, de quem está ali junto, tem que ser muito assertiva, tem que pensar antes de falar. Se está num grupo, principalmente, tomar muito cuidado com as palavras, porque depois o grupo vai usar as palavras, né? E a gente não sabe ali exatamente qual a base de cada aluno. A gente espera que todos tenham uma base legal, uma família funcional, mas não é sempre assim. A gente tem estilos de família hoje. Nem todo mundo tem a mesma base. Tem crianças que vêm com uma estrutura assim de uma família totalmente disfuncional. E às vezes vai descontar raiva no coleguinha, vai descontar a frustração. Então a gente tem que ter um olhar assim bem inclusivo para todos eles, para ninguém prejudicar ninguém naquele ambiente. E a palavra que serve para um não serve para o outro. Exato. Né? Às vezes uma palavra me ajudou muito, mas de repente a mesma palavra já machucou. Pode prejudicar. E por mais que o professor tenha uma boa intenção, às vezes, e acaba acontecendo alguma coisa, né? Foi a tentativa dele. Aí a gente volta lá para a base familiar, o primeiro grupo social. É ali que a gente tem que fazer um bom trabalho, porque a escola é só uma continuação. E como mãe também, né? Vocês podem falar, mas eu entendo muito elas quando elas me dizem: Nath, meu filho chegou chorando em casa e eu não sei lidar. É muito difícil, eu preciso de ajuda. Ou, olha, eu fiz isso e acabei... Esses tempos também aconteceu uma mãe, ele chegou com uma dor em casa, uma angústia, ela na hora mandou mensagem para a escola, enfim. Depois eu conversei com ela 2 dias depois, ela falou: Nath, depois até me arrependi. Mas assim, eu entendo. A dor, né? Mas que mãe quer olhar o seu filho chorando. Mas mesmo depois que ela analisou e viu que era uma situação que caberia a ela e a nós como escola encorajarmos o filho,
filho, num primeiro momento, é claro que ela agiu pelo coração. E eu falei para ela, você está Sim. certíssima, vamos juntos encontrar uma solução. Mas nenhuma mãe quer ver seu filho chorando. Então, eu vi um filho chegar em casa e dizer, olha, estou sendo excluído, olha, meus coleguinhas me maltrataram, xingaram, pegaram meu material, né? Eles têm esse cuidado ainda, principalmente os menores ali, sexto, sétimo, então ainda tem aquilo, pegou meu lápis, pegou minha borracha. E pra gente, a gente pensa, meu Deus, isso, nossa, pra gente adulto é tão fácil, mas pra eles não. Não é e às fácil vezes pro ali eles conseguem, começam a desenvolver algo que, se a gente não olhar e não cuidar ali, isso pode, né? O bullying, ele não começa, a pessoa não levanta da cama fazendo bullying ou sofrendo bullying, né? É algo que vai construindo, e muitas vezes na cabecinha, né? Então, nós como adultos temos que também nos colocar no lugar deles para tentar encontrar um melhor jeito, como se a gente estivesse sentindo a dor, não é? O bullying, ele começa com uma sutileza. Ele começa assim bem de leve leve e vai aumentando. E quem sofre o bullying começa a se sentir um pouquinho inseguro, começa a se isolar dos colegas, começa com dificuldade de prestar atenção numa aula, de exercer uma atenção sustentada por toda a aula, de reter as informações para usar posteriormente depois para realizar uma prova, uma atividade, né? Então ele começa com sutileza e vai aumentando, desencadeando ali uma insegurança, uma depressão. Muitas vezes sintomas físicos, né? Dor de cabeça, dor de barriga. A gente fica muito atento, né? Eles têm aqui, dor de cabeça, dor de barriga, então a gente já fica de olho. Opa, Já é um se sinal, tá frequente, né? a gente já conversa, já é um sinal que algo não tá bem, né? E a gente pode analisar também, como você trouxe a situação da mãe lá. Eu não acho que para nós adultos é fácil, porque às vezes naquele momento mistura, eu deixo a minha maturidade emocional de adulto de lado e entro junto na dor do meu filho, e aí, ao invés de escutá-lo com calma e orientá-lo da melhor forma possível para que ele se fortaleça eu acabo perante ficando aquela mais... situação. Exato, aí eu não ajudo. Eu acho Aí eu assim, transfiro, né, até a dor, como você comentou, Olivete, ali na outra situação da angústia, né? Muitos dos pais, de fato, transferem. Então, o aluno, e a gente tem exemplos também disso. Ai, meu filho não tem amigos. Tem sim, mãe. Olha, no recreio ele tá aqui, ele tá com isso. Ele faz o trabalho com isso na sala, ele conversa até demais. E às vezes é uma angústia que a mãe transfere. Eu acho que numa dor assim também. Sim. Muitas das vezes, se a gente não conseguir agir como adulto naquele momento para orientar, também a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né? Sim, a gente tem que ter noção de que isso acontece com a gente. Sim. Né? E tem o outro lado também, né? Que às vezes a criança leva de um outro ambiente qualquer, que ela frequente fora de casa, ela leva alguma coisa que está prejudicando, que está fazendo mal para ela, e quando ela chega em casa, ela se fecha. Ela não fala, tem aquele que chora, que reclama, tem aquele que daí que não coloca fala. as palavras na boca da mãe, porque daí ele faz a mãe brigar por ele. E aí tem aquele que se cala e não fala exatamente nada, daí a mãe quer saber, ele não fala, a mãe quer saber, daí a cabeça da mãe já aí começa a escola também tenta ferver, já também colocar um não monte vai, de coisa, né? ali. E assim, eu como mãe resolvo essa questão assim, eu falo que tudo se resolve num abraço, né? Então eu uso a técnica do abraço. O abraço de 30 segundos. Eu digo que tudo se resolve numa boa conversa. E daí, não, a boa conversa vem depois do abraço. Porque assim, ó, aqui no colégio eu faço isso também, em casa eu também faço isso. O aluno chega lá, oi, bom dia, tudo nice, hoje, então vem cá. Me dá um abraço, depois a gente conversa. Daqui a pouco eu volto para conversar. Depois Já tá mais abraço. calmo. Eu chego em casa, às vezes, meu filho tá trancado no quarto, tá triste. Adolescente, né? E é adolescente, daí eu chego, Otávio, e aí, tudo bem? Não quero falar. Aí eu falo assim, mas eu tô precisando tanto de um abraço. Você me dá um abraço? Um abraço eu dou. Aí ele me abraça e eu não largo mais. Aí eu fico ali e ele fica. E eu falo assim, você não vai me largar só a hora que você largar. E fica, e fica. Ele solta, daqui a pouco ele começa a falar. Aí fala. E essa conversa, às vezes, dura 1, 2, 3 horas. A gente já virou madrugada conversando. Uma conversa que não ia sair.
e o abraço desatou a conversa. Ajudou. Então eu vejo assim, tem casos e casos, né? E já tem a criança que não gosta de abraço também, você não vai forçar a barra, Sim. né? Exatamente. Então, se você tem ali uma pessoa que você pode abraçar, abrace e fique no abraço até ela se sentir confortável. Se ela não quiser falar, o abraço já falou. Porque ele fala assim, opa, aqui eu tenho uma pessoa que eu posso confiar. Tem um Me apoio, sinto né? seguro, né? E isso é uma coisa assim que eu escuto dele. Ele fala assim, mãe, você é uma pessoa que nem que a gente não queira falar, a gente fala. Fala. Uhum. Então, é essa segurança que o filho tem que ter nos pais. Dele não estar querendo falar, mas a partir de um abraço, ele assim, puxa, é meu porto seguro. Exato. Eu vou falar. Que nem só de boas conversas a vida é feita, né? Sim, Muitas vezes as conversas sim. difíceis que resolvem muitas situações, né? Então, é muito importante, tanto a escola quanto os pais, né? Depois, ao final, a gente vai deixar umas dicas também para os pais, mas estar atento, né? Eu acho que o comportamento aí é o termômetro que a gente consegue medir, né? Então, aquele aluno que teve sempre um comportamento e começou a mudar, tanto na comunicação, na introspecção, no rendimento, é um termômetro, né? E eu acredito que em casa, Estar alerta, os pais né? também Alerta tem que aos estar sinais. muito alerta, né? Então eu sempre falo para os pais, se chegar com algum comentário que você acha estranho, e daí tem pais que falam, não, eu não vou na escola, quero que ele se resolva. Eu falo, não tem problema, me fale que eu não conto para ele, a gente resolve aqui, tudo escondidinho, mas a gente tem que estar em parceria e em contato para poder ajudar. Como psicóloga, Olivete, você atende muitos casos com relação a isso, a esse bullying, esse sofrimento, essa dificuldade de entrosamento, o uso do celular hoje é excessivo, né? Principalmente na idade dos alunos que a gente tem aqui no colégio, né? Claro que muitos dizem, a pandemia aumentou. Sim, de fato. Mas também o desejo deles, é o que eles querem ali, eles ficam 6, 7, 8, 9, 10 horas no celular e eles não ficam meia hora numa atividade, né? Ou numa conversa, num recreio, a gente fala, meu Deus, tem um espaço gigante, vamos conversar, vamos... Não, é o celular. Então, eu acho que isso também é um ponto que a gente precisa ter atenção, né? Eu acho que sim, hoje eles precisam, todos, né? Uma mãe falava assim pra mim de 7º ano, eu segurei até agora, mas eu não consigo, tive que comprar um videogame. O meu filho era o único da sala que não tinha, né? E aí ele já não conseguia mais fazer parte. Então eu acho que também tem isso, a vontade de se sentir pertencente. E às vezes, como foi citado, né, Olivete, são várias famílias diferentes. Algumas famílias têm algumas crianças, outras têm outras. E chega um momento que se você não der esse passinho, também você não vai estar. Eu entendo que essa família, quando não quis dar o videogame, quis privar o filho de entrar nesse mundo e depois não conseguir mais sair. Mas, por outro lado, também, se não desse esse passo, o filho ia também se sentir excluído. Né? Então, eu acho que em consultório também, não sei se você recebe, atende muitos casos nesse sentido? Sim, o meu maior público no consultório hoje são crianças e adolescentes. Então, eu atendo crianças assim a partir de 4 anos, né? E quando os pais me procuram para atendimento para uma criança, eu sempre falo assim, se uma criança precisa de atendimento psicológico, primeiramente os pais precisam. Então, eu não trabalho só com a criança. Eu faço um trabalho com a família. Não tem problema dar videogame, dar celular, dar tablet, desde que existam orientações claras, né? Regras bem estabelecidas e com clareza, para que sejam cumpridas. E que sejam cobradas também, né? A criança precisa entender. A partir do momento que existem regras firmes, a criança sabe que ela precisa cumprir aquilo. E tem pais que têm medo de impor regras com firmeza, porque eles acham que vão perder o amor dos filhos. E é totalmente contrário. Uma criança que está num lar onde o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, ele fica na corda bamba.
E ele vai pender para o lado do que no momento é melhor para ele. Mais Se a minha mãe diz agradável, né? não e meu pai diz sim, opa, agora eu vou pro pai. Se o meu pai diz, né, isso Mas é... psicologicamente, veja, vai crescer um ser inseguro. Exatamente. Porque ele não se espelha numa figura positiva. Eu tô aqui e eu tô pendendo pro lado que mais me convém. Então eu não sei, dependendo uma da hora eu tô situação. aqui, outra hora eu tô aqui. Exato. E quando lá no primeiro grupo social existem regras claras que os pais impõem com firmeza e que se fazem ser cumpridas, você vai ter uma criança que tem uma boa organização, que se sente seguro, porque ele tem previsibilidade do que vai acontecer na rotina diária dele. Ele sabe quem realmente é o pai e a mãe, que o pai e a mãe estão juntos, que ele não vai dobrar ninguém, não vai, Depois não vai ele tirar a vai autoridade acabar de ninguém. associando isso com a figura do professor, depois na vida adulta com um superior no trabalho, enfim, no relacionamento, né? Exato. Então é algo que às vezes é difícil mesmo, porque muitas vezes para o pai é mais fácil. Não, eu vou agradar, eu vou fazer, aqui É mais eu vou fácil deixar. no momento. Só que depois o problema fica maior e às vezes a gente não perde o controle, né? E quando a regra é solta, eu digo que vai muito além disso. Por quê? Porque a criança sabe, mas nisso eu posso dobrar minha mãe e conseguir com meu pai. Ou seja, é uma forma de aprender a chantagear. Manipular. Principalmente manipular. Aí ela vai chegar na escola, ela vai querer manipular os coleguinhas, o professor, ela vai para a vida adulta, ela vai querer manipular o chefe. E aí não dá certo manipular o chefe. Aí ela não vai saber lidar com as frustrações, porque ela não aprendeu no decorrer da caminhada a ter maturidade, a lidar de uma forma diferente com os sentimentos, com as emoções, e isso tem um impacto muito grande lá na vida adulta. Eu digo que ter filho e comprar roupa, sabe, dar comida é melhor, é fazer a parte mais fácil. Exatamente. O difícil é educar. É o direcionar, né? É fácil às vezes, quero ficar mais uma hora no videogame. Tá bom, fica para ficar quietinho. Aproveita isso. Mas isso não é educar, né? Então a parte mais difícil é educar. E a gente tem que ter ciência disso, que é uma parte difícil, mas é a parte mais necessária para nós termos um adulto psicologicamente saudável depois. É um cuidado, Porque né, daí que o a gente tem que ter acontece com a vida. Os pais acabam transferindo a responsabilidade dele, né, para o videogame, porque enquanto ele está lá no videogame, ele tá quietinho. Quieto, né? Porque se ele estiver fora de lá, ele vai aprontar, ele quer correr, Ele vai quer incomodar, brincar, ele vai incomodar. E eu tô ocupada, eu não posso Exato. parar o meu trabalho para atender. Então o videogame cuida. Enquanto está no Exatamente. videogame, não vai me demandar a minha atenção. Isso, quando a gente vê, né, bebês ali em celular e tudo, porque eu não tenho tempo, então eu vou deixar aqui, fica assistindo e aí é a vida que segue. Então é uma importância do cuidado com a vida, né? Então nós estamos em setembro, que é também o mês de prevenção ao suicídio, e aqui na escola a gente tem várias ações, né? Então, Setembro Amarelo, e a gente sempre fala, vamos focar no cuidado com a vida. Claro que sabemos que é o mês de prevenção ao suicídio, mas vamos focar na vida, né? Então, Cida, você tem mais vivências, mais setembros amarelos vividos bastante aqui. setembro Conta amarelo, pra gente né? um pouquinho, eu vou compartilhando então, junto. Setembro, todo mundo sabe que o Setembro Amarelo, né, como você já falou, é uma prevenção ao suicídio. E não é uma organização do Brasil ou do CAC, é uma organização mundial. Eu não sei se você sabe como que surgiu essa história do Setembro Amarelo, né? Foi a história de um menino, né? Lá dos Estados Unidos, que aos 17 anos ele se suicidou, ele tinha um Mustang, ele pintou aquele Mustang de amarelo, daí ficou conhecida a história dele, e daí criou-se esse movimento de prevenção ao suicídio por conta disso, né? No Brasil desde 2015, e aqui no colégio, em 2019, a gente começou essa ação do Setembro Amarelo. E daí a gente escolheu, não vamos ficar falando do suicídio, nós vamos falar do cuidar, né, da amor. prevenção, do amor, o estar ao lado. E com isso a gente convocou todos os alunos, os professores e os funcionários, e deu super certo, porque nessa ação
um ia cuidar do outro. E nisso a gente deu o nome de anjo. Porque e o anjo... é um agito. O anjo... Todo mundo espera o Setembro Amarelo por conta do quê? legal. Do anjo. O anjo secreto. Aí o anjo é um ser que eu não vejo, mas que cuida de mim. Tanto a gente reza para ele, pede para ele nos guiar, nos ajudar. E daí agora eu tenho um anjo aqui no colégio que está cuidando de mim, que está me vendo. Uns cuidam mais, uns cuidam menos. Está mimando. E olha, eu vou falar, esse ano eu tô com 2 anjos assim que Olha, maravilha. não quero mais trocar. Eu quero que o Setembro Amarelo vá até o Natal, porque tá muito Todo bom. mundo Tá espera. mimada pelos anjos, Muito Cida. mimada. Tá mimada, né? Cida. Aí esse mimo vem um docinho, vem uma frase, vem uma coisinha que a gente não sabe quem é a pessoa, mas ela vem desse anjo. Então é um anjo do bem que está cuidando de mim, né? E é interessante isso porque eu tô ali na biblioteca e as sacolinhas são a sacolinha amarela que a gente pendura na porta e eles vão colocando discretamente. E eu acabo sendo uma mensageira dos anjos porque eles não querem ser vistos e eles entregam para mim e eu acabo colocando lá. E às vezes eu saio no corredor e eu vejo a reação deles. Às vezes eu pego um papelzinho, gente, com uma frase, muito tem legal. uma bala. É muito legal. Mas é um sorriso, é uma coisa tão gostosa que assim, meu Deus, quem será esse É anjo? acolhimento, né? É acolhimento. por É mais sempre que não saiba de importante, quem. né? Como a gente falou no início. E assim, sempre e teve um importante. resultado muito bom. E que continuou. E quando foi no ano passado, a gente ampliou essa proposta do anjo. Assim, por que esse anjo não visita a família? E agora tem um anjo, que esse já não é secreto, Já né? não é secreto. O anjo da família não é secreto, né? O daqui é secreto. E que está dando bons resultados O Arthur também, já né, levou, Nath? Olivete, o anjo? Legal. Acho que já. 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 E ele estava preparando alguma coisa para alguém lá. Exatamente. Então é bem legal. A proposta dessa ação também é para que a família, né? Muitas vezes não tem tempo de qualidade, então para que tenha pelo menos ali um tempo durante esse mês de reflexão. Então é um anjinho mesmo, muito bonitinho, vai numa caixinha com um caderninho da turma e eles vai um versículo, uma proposta, 3 perguntas para reflexão, para que os alunos junto com a família reflitam ali, pensem um pouquinho. Os versículos são sempre voltados realmente ao amor de Deus por nós, né? Que se Ele nos amou e Ele nos criou, né? Nós somos imagem e semelhança, então nós temos também condições e capacidade, né? De viver bem e também de olhar para o próximo, como diz o maior mandamento, né? Sim. Então a gente sempre fala com os alunos, assim, isso é uma coisa que a gente repete várias vezes. Eu só posso amar o próximo como a mim mesmo, então eu preciso também me cuidar para conseguir cuidar do outro. Então é um mês muito gostoso, cheio de amor, mas dentro dessas ações, é claro que acontecem os conflitos, né? Entre os professores, entre os funcionários, tem uma cobrança, o meu anjo não me cuida, o meu anjo não, eu trouxe para o meu anjo não me trouxe, e entre os alunos também. Então, ano passado foi interessante, na revelação, né? Daí no final a gente faz um encerramento, uma revelação, e aí uma mãe me mandou mensagem. Ela falou, Nath, meu filho chegou chorando, chegou em prantos em casa, porque ele levou uma caixa de Ferrero Rocher e ele não recebeu nada. E aí meu marido correu comprar brigadeiro, que era o que tinha perto para ele. Então, claro, a gente acolheu, entendeu, conversou com esse aluno, mas também explicou que o aluno também que não trouxe tem um olhar diferente. Não é porque ele não trouxe algo físico ali, algo igual, que nem sempre a gente vai receber exatamente o que a gente dá. Né, isso na vida. Então, às vezes, eu vou lá e ajudo a Olivete, quando eu preciso, ela não consegue me ajudar mais, a Cida está aqui e me ajuda. Então, mais do que eles só ganharem coisas e esse tempo, a gente quer que eles tenham uma reflexão por trás disso, né? Que muitas vezes você não vai receber o que você espera, muitas vezes você não vai conseguir dar o que você quer também. Nossa, eu queria dar um carro para o meu. Não posso. São né? maneiras de demonstrar. Exatamente. Né? São maneiras de demonstrar amor. Exatamente. Né? As linguagens do amor que são diferentes. Exatamente. E a reflexão por trás disso também. Que muitas vezes o anjo pode não estar cuidando ali, pode não ter dado um Ferrero Rocher no final, mas todo dia esteve rezando. Né? E essa é a intenção. Então, o anjo no sentido de cuidado. Né? E quem de nós não precisa de um cuidado, né? Quem de nós não precisa de um anjo? Eu gosto de ser cuidada. 2, então, esse ano, estou feliz. E sabe que daí eu estava fazendo uma retrospectiva das ações que já fizemos aqui do Setembro Amarelo
E em 2019, quando foi a nossa primeira atividade aqui com esse tema, tinha uma aluna do 2º ano, ela foi um verdadeiro anjo, ela era um verdadeiro anjo. E ela era cadeirante, né? E ela gostava de escrever poesias. E como anjo, ela quis ser o anjo dos professores. E daí ela fez uma poesia e ela foi na sala como anjo fazer o presente dela, que é essa poesia aqui. Eu posso ler? Pode ler. Pode ler? Pode ler. Então aqui, ó, ela fez, o nome da poesia é A Vida, né? Olá, eu sou a vida. Sei e sinto tudo o que acontece com você, né? Que é o anjo. Posso te dar um conselho? Não se importe com o que os outros pensam ou dizem sobre você, porque só eu e você sabemos o que se passa aqui dentro. Aproveite, eu passo rápido e estou aqui para ser vivida. Nem todos vão te entender e não tem problema. Você sabe que é incrível e que nunca vai existir alguém como você. Deixe sua marca no mundo. Você é especial. Aí ela assina como a menina dos contos. Nossa, Profundo isso. Nossa, profundo. Vitória e resume Zarpelão o que a do gente 2º conversou. ano. Sim. Muito né? legal. É isso aí. E é hoje muito importante. ela está fazendo faculdade, ela está fazendo remo, ela faz competição de remo e estou com a vida E é uma dela. reflexão que, se a Então, gente pudesse resumir toda a nossa conversa, estaria ali, né? É foi a importante. marca que ela deixou dela como anjo nesse Setembro Amarelo de 2019. O cuidado que você comentou, né, Olivete, com as palavras, é isso mesmo, porque a gente pode deixar marcas positivas, porque quem não lembra de uma pessoa que te ajudou no momento de dificuldade, que te disse uma palavra, mas quem também não lembra de algum momento que não foi tão legal, Que né? não foi legal, Mas né? agora vamos caminhando para o final do nosso bate-papo, que eu acho que a gente poderia ficar mais umas 2 horas aqui. até Olivete, amanhã, agora é uma professor. pergunta bem especial para você. Olha, como mãe, né? Como que está sendo a tua experiência, né? A experiência do teu menino aqui na escola, com relação a tudo isso? Tua experiência como mãe aqui. Então, eu vou começar a falar um pouquinho da minha parte profissional para Sim. conseguir te responder isso. Eu trabalhei por mais ou menos 10 anos como secretária executiva na Associação Nacional de Educação Católica. Então, eu tinha muita interação com todas as escolas, eu sabia de muita coisa que acontecia assim dentro das escolas. E essa questão de bullying, a gente sabe que tem todos os ambientes e principalmente na escola, qualquer escola vai ter, né? Porque é um grupo social maior que tem muitos valores diferentes ali no mesmo ambiente. E a escola é o local que mais tem bullying, né? Depois pode acontecer lá na vida adulta, de trabalhar numa grande empresa e ter grupinhos, enfim, e ter bullying também. Mas na escola, infelizmente, é o lugar que tem mais. Até tem uma situação que chama bastante atenção no Japão. O dia que registra mais suicídio é o último dia de férias de verão. Por quê? Porque chega o momento de voltar para a escola. E tem muitas crianças, jovens, que preferem acabar com a vida do que voltar para a escola. Para enfrentar, né, tudo aqui. Então, assim, é fato. A gente tem que entender que tem em todo lugar, mas que juntos, desde lá de casa, a gente pode mudar. A gente pode mudar tudo isso. O ambiente. Desde que o ambiente de casa, sabe, tem uma boa orientação. Desde que haja muito estímulo para a criança se abrir em casa. Porque o ambiente de casa, para os pais, é um ambiente que deve ter, sabe, acolhimento, é um ambiente que deve ser seguro para a criança, que ela se sinta à vontade e estimulada para se abrir ali naquele ambiente. Porque, do contrário, você vai tentar, como você sentou lá do lado dele, talvez ele não vai se abrir totalmente com você. Ele vai se abrir parcialmente. E tá tudo bem, mas em casa deve ter muito estímulo para os filhos se abrirem com os pais, para conversar sobre
qualquer coisa. É segurança, né? Sentir segurança, tanto em casa quanto na escola, né? Exato. E por que nós escolhemos aqui? Primeiro, porque somos católicos, a gente traz desde de criança uma bagagem de valores nossos, eu e meu marido, né, de frequentar a igreja, e a gente queria muito passar isso para o nosso filho, e a gente conhece o colégio, a gente sabe do acolhimento que existe aqui. Aqui cada criança sabe, os professores sabem o nome de cada criança. E é interessante, eles falam isso, muitos alunos, muitos. Eles dizem assim, meu Deus, você sabe o nome de todo mundo? Sim, a gente sabe o nome da mãe também, e de onde veio, e alguma coisa que a gente precisa ajudar ele a evoluir. Então, isso faz a diferença, né? Uhum. E o meu filho, ele tem uma personalidade mais introspectiva, sabe? E a gente percebe, assim, como ele está se sentindo bem, como ele está se soltando. Aqui ele dá até tchauzinho pro menino que fica ali fora pra gente, sabe? E ele não fazia isso. Então, a gente percebe, assim, a gente está super feliz com a nossa escolha. É uma evolução, né? Eu acho que mesmo no caso, né, dele, é mais apático, é mais introspectivo. É um caminhar, é um evoluir, né? E não quer dizer que agora ele vai sair conversando com todo mundo em um ano, mas ele se sentir bem, ele dá sinais de que está bem, né? Vir para a escola, fazer ir numa aula de campo, conversar com a gente, dar um tchauzinho, é um sinal de que ele está bem, de que está seguro, né? Acolhido, não né? precisa ele estar abraçando todos nós todo dia, nem faz parte da processo. personalidade dele. E não faz parte do processo ser desta forma. Isso né? mesmo. Porque trabalha-se a evolução do ser humano. Exatamente. E a evolução é melhorar ao longo do tempo. Não é de hoje para amanhã mesmo, é um processo, e esse processo é de acordo com a individualidade de cada um. Isso é muito importante, para a gente não... A gente tem a nossa urgência, às vezes, sabe? Os professores têm a urgência ali de ver aquele aluno bem, se desenvolvendo melhor. Todo mundo sorrindo o tempo todo, isso não é... Exato. Não é então, a gente positivo, tem a nossa né? urgência, mas a gente tem que sempre estar atento que tem a urgência vezes o tempo do outro. Cada aluno tem o seu próprio tempo. Né? Todos nós, né? Sim. Então, eu acho que vamos deixar aí para finalizar. O episódio de hoje foi muito legal. Acho que a gente teve histórias aí para contar por muito mais tempo, né? Como mães, com certeza muitas, né? Como psicólogo, nossa vivência escolar traz também muitas experiências positivas, outras não tão positivas, mas grandes avanços, né? Eu acho que se a gente souber respeitar, né? Se for para a gente resumir aqui, respeitar o tempo, né? A crença, o ambiente, o limite do próximo, a gente vai ser uma parte positiva na evolução, né? Sim. Porque nós, como adultos, convivemos juntos também. Se a gente souber ser o apoio, souber ser o anjo ali, a gente também vai fazer parte da evolução. Sim. Porque a vida é feita de momentos. Tem momentos que eu estarei bem, o outro não estará, o outro... Então, nós estamos juntos, né? Juntos somos melhores sempre, né? E é o maior desafio e é a maior bênção, né? Porque às vezes o maior desafio nosso é estar junto com o outro, mas a nossa maior bênção vai ser quando a gente conseguir, né, superar. Então, para isso temos que estar atentos aos sinais. Sempre atentos aos sinais. Atentos aos sinais. Tem que estar atentos, né? Em casa, então acho que ficou pais bem, várias dicas aí para os pais, né? Nós como educadores também estar atentos. Vamos frisar rapidinho? Vamos, as dicas. Ótimo. Mudança abrupta de comportamento. Porque os pais conhecem bem os filhos, né? Então, mudança abrupta de comportamento, tristeza profunda, desinteresse nas atividades, né? Tudo isso vai aumentando e causando ali uma depressão, um transtorno, enfim. E a importância de nesse momento que vem assim isso do nada, né? De e uma que é recorrente, recorrente, né? Recorrente. Sentido. Do nada não, porque sempre tem alguma coisa, né? Ninguém chora do nada, né? Exato. Chora porque tem alguma coisa que está incomodando. Baixa produtividade. No consultório eu recebo às vezes, acho que tem TDAH porque não está conseguindo prestar atenção, está com as notas baixas, e às vezes é emocional. É emocional. Então, ficar atento a esses pontos, sabe? E a importância também, né, Olivete, de, claro, uma parceria com a escola,
Principalmente porque a maioria das vezes acaba se descobrindo nesse meio, né? Por conta do social, como a gente já falou. Mas também de um profissional, né? Em muitos casos, a ajuda profissional é essencial. Porque tem todo o querer, que a Cida comentou. A pessoa também tem que querer, porque se a pessoa não quiser, a família, a escola e o psicólogo, o profissional também não vai conseguir ajudar. Mas é importante, em muitos casos é essencial, né? É essencial a ajuda. E às vezes em casa mesmo, os pais querem ajudar, mas não sabem como. Também procura ajuda. Conversa na escola, procura um profissional, entendeu? Aí tem muita informação, tanto que o Setembro Amarelo, um dos principais objetivos também é a divulgação da informação. Sim. Né? É falar mais abertamente canais, sobre. Né? Tem muitos canais então, procura de ajuda. Procura ajuda de um profissional. Né? Acho que toda a vida importa, né? E a vida é hoje, então a gente não pode deixar para depois. Isso é e deve ser o nosso primordial, né? O rendimento vem depois, a nota vem depois, tudo vem depois, o sucesso vem depois. Primeiro é o bem-estar. A vida, né? Então, quero agradecer a presença de vocês, foi muito gostoso bater esse papo, ficaria mais 2 horas aqui. Claro que a gente ia precisar de um cafezinho, né? Porque a gente aqui só com... né? Uma aguinha, a gente ia conseguir mais 2 horas. Pão de queijo aqui, pão de né? queijo, eu acho que depois vão servir pra gente um pão de queijo aqui, enfim. Então, agradecer. Como a gente falou do Setembro Amarelo, só para fechar, todo ano o Setembro Amarelo ele vem com um lema. O tema é o cuidar, né? Prevenir, né? E o lema de 2024 é: se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Esse é o lema. Então é importante a gente levar isso. Se eu preciso, eu peço ajuda, e se alguém me pedir também, eu posso ajudar. Para ajudar. Estarei ali, né? E se eu não puder ajudar, eu vou, junto com essa pessoa, procurar uma ajuda. Porque muitas vezes algo que chega pra gente, a gente não consegue resolver. Mas então, juntos, podemos procurar. Aí é uma corrente. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Se precisar, peço bem ajuda, especial. Se eu precisar, eu peço ajuda. Se vocês precisarem, pedimos ajuda. Sempre, foi um prazer. Que bom, muito obrigada. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Não deixe de assistir. Quem não assistiu os anteriores, então, por favor, assistam e nos sigam nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau.